como é que é o futebol, né? Quando a gente teve um deslize e tivemos 3, 4 derrotas, ninguém era bom. Ninguém era bom. O grupo era ruim, o treinador era ruim, a comissão técnica não era boa. Aí entra um discurso que eu dei lá atrás sobre né, defender o futebol gaúcho. Vocês fazem o trabalho de vocês, a maioria de vocês. Mas sempre tem 2, 3 mesquinhos que tem que acabar, sabe com o quê? Que eles acham, 2, 3 jornalistas, e daqui a pouco o nome deles vai sair na hora certa. Eu só estou prometendo, eu não sou político, não. Daqui a pouco eles vão ouvir. Eu vou dar 5 minutos de fama para alguém. Então, eles acham que mandam no clube. Que eles determinam que tem que sair, quem tem que entrar. Eles acham que é isso. No Grêmio não é isso, não. No Grêmio nós temos um presidente que se impõe, temos uma diretoria que se impõe e tem um treinador que se impõe. Então, o que eles falam ali fora, podem nos criticar à vontade, que é o trabalho deles, desde que as críticas sejam justas. Tem um colega de vocês, que já eu vou dar o nome, que ele é um recalcado. Aliás, eu não vou esperar muito, não. Vou falar o nome dele hoje. Tal de César Cidade Dias. Esse é recalcado. Esse é metido a saber tudo. Quando ele esteve aqui no clube, ele não fez nada. Ele fez o clube e a torcida paga mico. Ao invés de assinar o contrato com o Ronaldinho Gaúcho, ele botou caixas de som, iludiu o nosso torcedor, fez com que o clube pagasse mico. E não satisfeito, depois ele foi para o Pelotas e rebaixou o Pelotas. Hoje ele tem todas digamos assim, todas as respostas para tudo. Ele sabe tudo. Mas quando ele teve a oportunidade, ele só fez o clube pagar mico. Ele tentou voltar com o Romildo Bolzão, não voltou. Tentou se aproximar do nosso presidente esse ano aqui para tentar, de repente, uma brecha na diretoria do Grêmio. O presidente nem respondeu a ele. E o que eu posso falar para ele, não adianta ele criticar o atual presidente, a atual diretoria e o grupo de jogadores, pensando lá daqui 2 anos para um futuro presidente, para ele arrumar outra brechinha aqui no Grêmio. Enquanto eu estiver aqui, o Guerra pode ter certeza que não vai entrar. Não entra mesmo. E lá na frente, se alguém der uma brechinha para ele, o futuro presidente, se é que o futuro presidente vai entrar, pode ter certeza que eu vou lembrar do nosso torcedor quem é o César Cidade Dias. É um corneteiro e recalcado. Esse é o nome do colega de vocês, que é um deles que eu tinha que falar. Então está falado, seu César Cidade Dias. Não sabe tudo, só que quando você teve a oportunidade, você mostrou que você não sabe nada. E o que eu peço para o nosso torcedor é quando essa pessoa elogiar ou criticar alguém aqui dentro do clube, e não deem bola para ele. Não deem bola porque ele simplesmente é um recalcado. Esse é o comentarista da Rádio Gaúcha, um recalcado. Está dado o recado para ele. Próximo. Claro, a gente é citado, e citado da maneira como o Renato citou, e a grandeza que o Renato tem, e ele não vai deixar de ter nenhum tipo de grandeza na minha manifestação, mas é importante a gente citar que quando a gente assume a figura de comentarista de uma repercussão como a Rádio Gaúcha, antes ainda na Band, a gente precisa ter, primeiro, respeito ao microfone, e segundo, ter respeito ao que a gente vê. E nas críticas que eu fiz ao Renato, e elas sempre foram baseadas em fatos. E eu vou continuar fazendo, se achar que os fatos merecem isso. Hoje, por exemplo, o Renato merece elogios, muitos elogios. E assim vai ser. Então, quando tu abre um microfone, tu tem que ter sabedoria para entender que tu também merece ser criticado, e o Renato entendeu me criticar. Na manifestação dele tem algumas coisas ali que eu até não concordo, tem algumas, aquela coisa do Pelotas, não é verdade, a coisa que eu pedi para voltar, como é que eu pedi para o Alberto Guerra para voltar, jamais faria isso, pelo contrário, desde que a gente assumiu a condição de comentarista, eu abri mão completamente da política do Grêmio, inclusive deixei de ser conselheiro quando assumi a condição de comentarista, mas faz parte também da irritação do Renato. O que eu espero, Maurício, é que o Renato, a partir do momento em que ele se indigne com alguém, que ele faça o que fez hoje, que ele vença. Porque a crítica no futebol, ela surge exatamente quando as coisas não acontecem. Né? O Renato é um vitorioso, um treinador, um ídolo do Grêmio, e eu torço muito para que ele volte a ser
campeão esse ano, que ele vença mais uma vez, que ele tenha outra estátua aqui, porque se o Grêmio ganhar, não tem problema nenhum, o Grêmio precisa ganhar. Se ganhar, tá tudo bem. E amanhã, se o Grêmio perder, vocês podem apostar. Eu vou ser o primeiro a reclamar, vou ser o primeiro a criticar. Jamais, jamais eu vou faltar com a verdade em cima do microfone. E eu acho que a gente tem que ter grandeza para ouvir. O Renato tem todo o direito de me criticar se ele entende que eu, enfim, tomei alguma atitude que não seja boa. Isso aí é da vida. Quem abre o microfone tem que saber ouvir também. E eu tô aqui para ouvir, faz parte da nossa profissão. Só espero ali aquela história do querer voltar. Isso aí, infelizmente, eu diria até um dia o Grêmio fez parte da minha vida como dirigente. Hoje o Grêmio faz parte da minha vida, eu comentando sobre os jogos do Grêmio. Eu vou te confessar que eu estou melhor aqui do que eu estava lá. Lá eu realmente não fui um grande dirigente. O Renato também tem algum ponto de razão. Lembrando que o Renato foi o treinador escolhido pela gestão que eu estava. Talvez eu possa depois ter decepcionado ele. Talvez na hora que eu acertei com ele, não. Mas vamos em frente, isso faz parte do jogo. Portaluppi citou o Brasil de Pelotas, ataque pessoal e político, nada profissional, lembra? Não, é que eu trabalhei no Pelotas. E aí ele disse que o Pelotas caiu para a segunda divisão quando eu estava lá. Só que isso aí ele trocou as datas. Ele não, talvez não. Talvez quem tenha dito para ele, porque ele nem sabia que eu tinha ido para o Brasil, lá para o Pelotas. Talvez quem fez ali para ele me atacar ou mentiu para ele ou se enganou com as datas. Erro de informação. Pelas entrevistas com o Calef e os conselheiros essa semana, o Leonardo Gremista está dizendo isso. Sabe que eu não tinha pensado nisso, cara? Sabe que eu não tinha pensado nisso. E porque eu também achei meio demasiado assim, mas eu acho que pode ser isso mesmo.